Atenção, 2 anos dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Uns chamam de atos terroristas, outros chamam de ato pela liberdade. Ficou no que isso, hein? Ou foi só uma tentativa de golpe mesmo, meu caro? Olha, Fernando, 2 anos depois, hoje é um grande dia para a reflexão da história do Brasil. Estamos diante de um fato que não tem fim. Porque para uns, como você bem colocou, aquelas pessoas que participaram dos atos em 8 de janeiro de 2023 são patriotas. Para outros, são bandidos, são arruaceiros, são pessoas que não queriam a democracia. E esta vai ser a questão a ser resolvida pela história. Não vamos poder fazer a leitura precisa, afinada agora. Agora, mesmo aquelas pessoas que defendem os atos de 8 de janeiro não aceitam o fator vandalismo. Não aceitam isso aqui. Porque isso aqui é o exagero de quem até podia ter uma bandeira justa de criticar, de não aceitar o resultado da eleição, mas na democracia as coisas são resolvidas na urna. Que nós não tenhamos mais este tipo de reação, até porque essa reação também foi copiada lá dos Estados Unidos, que 2 anos antes, em 2021, enfrentou a invasão do Capitol Hill, lá do Congresso dos Representantes nos Estados Unidos. Então, é algo similar. Ou seja, a história dará o ponto derradeiro para isso. Vamos dar uma olhadinha no telão aqui, que desmistifica um pouco essa história. Primeiro, quem defende diz, não, todo mundo foi preso, todo mundo foi condenado. Não é verdade. O Ministério Público ofereceu mais de 1.600 denúncias, 1.625 denúncias exatamente. Foram condenados até agora 371 participantes dos atos. Outras 527 pessoas fizeram acordos. Isso aqui não aparece, né? Porque para quem defende, olha, o cara fugiu, não aceitou, etc. e tal, mas na realidade houve muitos acordos porque era uma situação de menor potencial. Uma pessoa que está no canteiro assistindo as outras fazerem qualquer tipo de dano, não pode ser punida como aquele que fez o dano. Está na lei. E realmente isso de fato aconteceu. E aí tem um outro detalhe. Tem 122 pessoas hoje desaparecidas. Sumiram. Deram no pé porque são procurados pelo Poder Judiciário. Evidentemente que o ato de vandalismo tem que ser punido. Lá no Congresso se discute a questão da anistia a essas pessoas que participaram deste ato de 8 de janeiro. Fala-se mirabolância, se coloca uma série de situações, mas nós temos que entender o seguinte, se você anistiar aquela pessoa que produz o grande dano, você pode estar cometendo um outro erro, o erro de passar a mão na cabeça. E, por trás de tudo isso aqui, o pano de fundo era a suspeita de um golpe de Estado, que é o que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, hoje investigam, envolvendo, inclusive, oficiais de alta patente das Forças Armadas, principalmente do Exército Brasileiro. Mas nós vamos dar uma olhadinha, a gente está falando de liberdade de expressão, no assunto de agora. Elon Musk, do X, ex-Twitter, né, o X para nós brasileiros, já teve uma punição, ele não, mas a empresa dele, por conta de exageros de divulgar informações, aquele famoso discurso de ódio, que não é tão famoso quanto é perigoso, enfim, as fake news. E agora Mark Zuckerberg, da Meta, que representa aqui o Facebook e o Instagram, diz que vai acabar com a ferramenta que faz o controle das notícias mais graves, das fake news e até mesmo de outros. Ele vai adotar um sistema parecido com o do Elon Musk, que é a questão da controle comunitário. Ou seja, as pessoas que usam a ferramenta das redes sociais vão dar opinião se aquela notícia é verdadeira ou não. Eu só vou lembrar uma coisa para vocês. Eles podem ser vistos como patriotas por uns, podem ser vistos como fascínoras por outros, só que eu vou lembrar que tanto o Elon Musk quanto o Zuckerberg, eles são empresários, eles visam lucro. E, acima de tudo, está a oportunidade que eles estão vendo para não perder pessoas que entram nas redes sociais. Na Europa, União Europeia, na Ásia e aqui no Brasil, se discute a questão do controle.
Sabe por quê? Porque lá na Europa dizem que eles estão querendo invadir a soberania dos países. Um empresário, seja de rede social ou não pode ser maior que um país.